As emoções são essenciais. O problema é que quando nós somos arrebatados por elas, nós deixamos de lado a razão. Deixamos de investigar, de levantar informação e de pensar criticamente. Este é o problema que criou uma das mais antigas estratégias de manipulação de consciências. Nós estamos chegando no final desta série, esta é a 23ª estratégia de manipulação e já está saindo do forno a próxima série que quero começar com vocês depois de amanhã, mas eu conto sobre isso amanhã. Quando o ser humano era primitivo ainda, as emoções é que disparavam os comportamentos de luta e fuga por questões de sobrevivência. Por causa disso, há uma dominância da amígdala cerebral que recebe esses inputs para então proceder criando atalhos mentais que não se servem da razão, do raciocínio, da capacidade de pensamento que é criada no córtex neofrontal. Bom, o problema é que estas emoções são instantâneas, mas elas são imprecisas e, por serem imprecisas, podem ser manipuladas. Uma outra questão relevante nesse caso é que o ser humano é gregário, ou seja, ele gosta de conviver em grupos, ele necessita de uma emoção forte que é a do pertencimento. De novo, isso abre a possibilidade para que as emoções sejam usadas para construir este pertencimento. E foi assim ao longo de toda a história da humanidade. De quais emoções nós estamos falando? A emoção mais primitiva, mais relevante, é o medo. Toda vez que você recebe informações que falam de uma ameaça existencial imediata, suscita um medo tão poderoso que gera então a manipulação dessa emoção. Segunda emoção muito relevante é a raiva, o ódio. Toda vez que a indignação contra uma injustiça desperta ódio ou raiva, ela então vai novamente exigir uma pronta resposta. Terceira emoção, a do pertencimento, que eu já falei, e por essa razão, toda vez que se cria um antagonismo entre nós contra eles, está se mobilizando a emoção do pertencimento. Também a emoção da vergonha, quando alude a fracassos, sejam fracassos individuais ou fracassos de um grupo. Lembre o que ocorreu na Alemanha depois da derrota na Primeira Guerra Mundial. E por último, quero comentar a emoção da esperança. Toda vez que se simplifica um problema complexo oferecendo soluções milagrosas, a emoção da esperança passa a nos arrebatar. Como a gente pode então identificar que a informação ao qual a gente tem acesso está nos levando para as emoções e não para a razão? Em primeiro lugar, a falta de informação e de fontes é um bom vestígio. A segunda é a linguagem carregada, superlativa, hiperbólica. Terceiro, a reclamação de uma pronta resposta. E por último, aqui é importante, nós devemos usar a nossa percepção para perceber se aquela informação, ao ser processada, ela primeiro aludiu a emoções para depois ser pensada. Isto é um sinal importante. Como a gente pode enfrentar, primeiramente, como indivíduos, a manipulação das nossas emoções? Primeiro, pare, respira e reflita. Segundo, se questione o que eles querem que eu sinta ou o que eles querem que eu faça. Por meio destas duas questões, a gente então sai do arrebatamento e passa então a pensar de forma mais equilibrada. Como enfrentar coletivamente o arrebatamento pelas emoções? Em primeiro lugar, a gente nunca deve reforçar a emoção. Muito pelo contrário, deve esvaziar as emoções que contaminam, que polarizam discussões, que geram conflitos e tensões e assim por diante. Em segundo lugar, precisa trazer a conversa para os fatos. Obviamente, isso só é possível
quando o outro não está inflado por suas próprias emoções. Por fim, nomeie educadamente a estratégia de apelar para as emoções. Em síntese, as emoções são essenciais para a vida plena. O problema é nós nos tornarmos escravos delas.